ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. 8h25, voltamos com Folha no Ar. Primeira edição, hoje, nesta sexta-feira, conversando com Jefferson Manhães Azevedo, candidato à reeleição à reitoria do IFE. Então, Jefferson, eu coloquei mais ou menos um assunto que eu acho que é importantíssimo, quer dizer, o posicionamento de uma escola como o IFE no mercado profissional, quer dizer, de suprir uma carência histórica, não só no Brasil, outros países já passaram por isso, né? Marco, eu dei uma entrevista para um jornal, não foi a Folha, assim que eu assumi em 2010 a direção do Campo Centro. E lá eu falei que o meu sonho é que um jovem passasse 10 anos estudando na nossa escola. E quando eu voltei lá para a escola, um colega da gestão, quando leu, falou assim: Jefferson, não, você está equivocado, porque os meninos e as meninas querem fazer o curso técnico e querem ir para o mundo do trabalho, porque eles precisam. E eu falei assim, mas isso tem que ser uma opção. Eu quero que o estudante passe 3 anos fazendo o curso técnico, que ele passe aqui 5 anos fazendo uma engenharia, ou 4 anos uma licenciatura. Depois ele vai para uma experiência internacional, naquela época nós tínhamos Ciências Sem Fronteira, ele volte e faça o mestrado profissional, completando 10 anos. Hoje ele ficaria um pouco mais fazendo um doutorado. Esse jovem, ele não vai disputar as melhores vagas da nossa região. Ele vai disputar as melhores vagas do mundo, independente se ele veio de uma família mais simples ou se ele veio de uma família que tem condições financeiras. Então, essa é a oportunidade que a nossa escola faz. Agora, os institutos federais têm um mecanismo importante, que eu acho para dar tranquilidade à população. Porque um dos medos, quando nós fomos criados, era de que as nossas instituições virassem universidades tecnológicas e aí abandonassem os cursos técnicos. Então, na nossa lei, ela tem um gatilho importante e legal. 50% das matrículas, das vagas, tem que ser da educação básica técnica, dos cursos técnicos, que são da educação básica, no caso do Brasil. Hoje, a rede federal e o Instituto Federal, nós estamos com quase 65% das nossas matrículas no ensino técnico. Então, mesmo que nós temos hoje na rede federal, antes da aprovação desses dois, agora no Espírito Santo e aqui no Instituto Federal Fluminense, de 980 mil matrículas, só 350 são no doutorado. Eu quero dizer que o doutorado, o mestrado, são elementos que são para dar uma densidade maior, mas não é o eixo principal. O nosso eixo principal é exatamente isso que você apresenta. São os cursos técnicos, uma graduação tecnológica ou de formação de professores, de bacharelados, que permitem o jovem ascender, porque o mundo do trabalho hoje é mais complexo. Eu não posso achar que há 70 anos a indústria nesse país, o grau de tecnologia, de nível de decisão, de planejamento que um jovem tem que ter hoje é completamente diferente de 30 anos atrás. Este Brasil precisa de profissionais. Então, um profissional que ele é um engenheiro hoje e que ele veio de um curso técnico, ele tem muito mais densidade. Se ele é um arquiteto e muitas vezes veio do curso técnico nosso de edificações, ele tem muito mais densidade. Se ele vai se tornar um professor na área de física e ele veio do curso técnico de eletrotécnica, por exemplo, ele vai com muito mais densidade. Então, essa riqueza da verticalização que nós chamamos, isso é a palavra interna, né? Mas eu poderia dizer essa ascensão nos vários níveis, dentro de uma mesma instituição, aproveitando os mesmos laboratórios, professores transitando entre os vários níveis, isso traz uma complexidade de gestão, isso traz uma complexidade da preparação deste profissional para trabalhar com isso, mas é um desafio extremamente interessante, né? Então, eu quero dar tranquilidade. Nas pesquisas que nós temos hoje, o Brasil, o mundo tem, é que as crianças que estão entrando hoje no sistema de ensino, 65% delas vão estar ocupando profissões que ainda nem existem. 65% das que estão entrando hoje no sistema de ensino. Portanto, aquelas que vão ter uma posição do mundo do trabalho. Portanto, porque há também a ameaça de um desemprego estrutural, que nós temos que discutir. Eu falo que o desafio do nosso aluno
da nossa rede, não é preparar alguém para se adaptar ao futuro. Nós precisamos preparar gente para inventar um futuro diferente, porque o futuro que está se colocando é um futuro com menos emprego, é um futuro com menos oportunidade, é um futuro onde dizem, não, só vai ser realocação do mundo do trabalho. Não é verdade, porque os adultos de 40, 50, 60 anos terão dificuldade de se adaptar com a inteligência computacional e com uma série de automações que estão postas, que a juventude está mais apta. É o que um educador, o Harari, coloca muito. O Projeto Futuro teve no Brasil agora há pouco tempo, na Universidade de... Não é de Tel Aviv, não, de Jerusalém. Agora, mas, enfim, é um educador, um historiador. Mas, se você me permite, Jefferson, são da 8h30 e eu, pelo menos, tenho mais 2 perguntas a fazer, acho que a Arnaldo também tem. Então, tá bom. Então, a gente tem que... Né, a primeira é a questão, acho que fundamental, a gente tocou com todos os entrevistados aqui, todos os candidatos, que é a questão da possibilidade do resultado da eleição, se é que existe, mas isso foi aventado, você ouve, quando você entra numa pauta, você ouve, as fontes chegam até você, você não precisa nem buscá-las. A gente está essa semana inteira dedicada à eleição do IFE e fala-se da possibilidade de talvez o resultado da urna no dia 11 não determinar o próximo gestor do IFE. Queria que você falasse sobre isso. Bom, eu quero dizer que seria um absurdo. Eu não vejo qualquer possibilidade disso acontecer. Não vejo, primeiro, porque é importante esclarecer a população e as pessoas que os institutos federais foram constituídos em 2008, num país com ares muito democráticos, ou pelo menos buscando a inclusão mais forte, modelos novos de representação. Não estou falando que era perfeito, estou falando do ambiente. E em 2008, diferente das universidades, o processo de consulta, que é muito importante, primeiro quero agradecer à Folha por abrir esse espaço para a gente aqui, para a nossa instituição se apresentar pelos nossos diversos colegas. Mas quando nós fomos criados, esse não é uma eleição, isso é um processo de consulta. Eleição é para prefeito, eleição é para governador, ela tem uma outra questão. O nosso é um processo de consulta, onde o nome é passado para o Conselho Superior, e o Conselho Superior indica um único nome, diferente das universidades, que são 3 nomes, indica um único nome para nomeação da presidência da República. Isso é muito importante dizer. É um processo de consulta que escolhe-se um nome. No caso das universidades, se o presidente escolhe um dos 3, não há nenhuma ilegalidade. Nenhuma. Entretanto, de 2003 até 2018, todos, apenas nessa janela de tempo, antes foi desrespeitado, e agora também está sendo desrespeitado o número 1. Mas nessa janela de tempo, de 2003 a 2018, todos, eu tenho quase certeza que 2017 e 2018, também no governo Temer, foi respeitado. Não me lembro de alguma coisa diferente. O primeiro da lista das universidades foi respeitado. Atualmente não está sendo respeitado isso. Mas no caso dos institutos, não tem essa possibilidade. Ontem saiu mais um reitor que foi nomeado. Todos foram respeitados, porque é um nome apenas. A não ser que mude a legislação. Se mudar a legislação, mas pode é um outro contexto. Por decreto presidencial também, correto? Não, pois é, mas eu não vejo um ambiente para que isso ocorra. Não, eu não estou falando que vai ocorrer, mas assim, a possibilidade, além do legislador alterar, a possibilidade do executivo alterar. No caso nosso... Sim, no caso do ZIF. A questão da indicação de desse processo, é um decreto presidencial. Sim, exatamente. E um decreto presidencial, em tese, ele tem mais facilidade de ser modificado, mas eu quero ressaltar que a gente não percebe, na relação hoje, no Ministério da Educação, um movimento consistente, eu quero dizer, já desde o governo passado, estou falando isso porque foi comigo, um colega do Ministério, numa viagem em conjunto, ele me falou que estava se pensando em fazer busca ativa para a escolha dos reitores dos institutos federais. Eu falei com ele, olha, não mexe nesse... Busca ativa. Busca ativa é como no nosso polo, você define um perfil e você faz um edital para buscar e você analisa currículos. A Escola Técnica... com a eleição. A Escola Técnica Federal de Campos foi a primeira escola do Brasil a eleger um diretor-geral, o professor Luciano D'Angelo. 85. Não, foi 86. 85, não foi? 85 eu me formei. Foi 86 ano seguinte, e foi no ano seguinte, ao fim foi 86. Foi 86? Porque eu me formei em 85, 86 foi a eleição do professor Luciano. 86, com certeza. Então, de lá para cá, nós sempre elegemos
os nossos dirigentes. Então, nós não trabalhamos com essa hipótese, não vemos essa possibilidade. Né? O ambiente que está posto hoje, estou falando na relação que está posta hoje, eu não vejo isso. Então, inclusive dizendo, alguns colegas dizendo, então se o professor ganhar, ele não vai ser nomeado. Inclusive, alguns alunos ficam preocupados. Eu quero dar tranquilidade que independente se é o professor Jefferson, se é o professor Jonivan, se é o professor Maurício, eu tenho certeza absoluta, né, de que nós vamos ser nomeados e o processo vai ser respeitado. Você levantou um ponto aí que você puxa lá o professor Luciano D'Angelo, e só lembrando que a Folha FM está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos e a Folha da Manhã traz uma série também e abre hoje com a sua entrevista. E a última pergunta, a penúltima pergunta, na verdade, é muito pertinente nesse sentido, que ela traz o seguinte, ela traz a questão de que desde lá, a maioria ou todos os candidatos a diretor ou reitor dentro da evolução do Instituto sempre teve um espectro de esquerda, sempre foram pessoas ligadas a partidos de esquerda. Você me roubou minha segunda pergunta. Eu sabia que eu ia te roubar. Mas é porque eu li a entrevista toda e eu acho que seria bom ele verbalizar isso também. Desde lá sempre foram pessoas de esquerda. E agora tem o Maurício Ferrarese, que apesar de ontem aqui não ter admitido que seria um candidato ligado ao Bolsonaro, mas ele é atribuído isso a ele. Você acha que isso é uma mudança de perspectiva até mesmo pela política extramuro, né, que todo mundo fala, fora dos muros do IFE? Olha, a educação que nós fazemos no Instituto Federal Fluminense, enquanto escola técnica, especialmente, e aí eu quero dizer, no Brasil democrático, né? O Brasil, na ditadura militar, quando eu fui aluno, era um modelo. O Brasil democrático é um outro modelo. A nossa escola técnica, Cefet Campus e o Instituto Federal Fluminense, sempre se alinharam aos movimentos progressistas da educação. Então, se alguém tem uma associação partidária, isso é um outro, no espectro pessoal. Me acusam, né? O professor Jefferson é filiado ao partido. Eu quero dizer aqui uma coisa. Mas não é acusação, né, professor? Não. Desculpa, perdão, eu usei a palavra errada. Informam, sim, colocam, desde 1993. Eu quero registrar que, de 2004, quando eu assumi meu primeiro cargo de direção na escola, de lá para cá, nunca eu tive uma atividade partidária. O que não impede as minhas decisões pessoais. Agora eu faço um desafio. Me apresente um ato de gestão de 2004 até hoje por influência de um partido político ou da religião que eu professo. Porque também vamos colocar isso. Porque agora está se falando o seguinte, é ruim a gente ver isso. O ministro de Estado falar que o servidor público federal vai perder estabilidade se estiver associado a um partido político. Isso é contra os direitos individuais, inciso 16 do artigo 5º da Constituição. Então, a questão pessoal, cidadã, porque daqui a pouco vai dizer, se você professar tal religião, você não pode estar aqui no serviço público federal. Se a gente abre uma janela, abre um monte de questões. Eu não admito, enquanto educador, e quero dizer, eu sou um educador posicionado. Posicionado em que sentido? Eu tenho uma visão de país, eu tenho uma visão de sociedade, eu tenho uma visão do ser humano. Esses valores estão em todas as minhas decisões. Um educador de uma educação insossa não faz parte da tradição da nossa escola. Se isso está associado a movimentos ligados à esquerda, a partidos de esquerda, que bom que seja essa pauta. Mas o que eu quero dizer, que não é a pauta partidária que define a gente. Nós definimos uma pauta de uma educação inclusiva, que chegue a todas as pessoas, que saiba para quem ela está destinada prioritariamente, aos filhos dos trabalhadores e os trabalhadores. Não exclui ninguém, mas não deixa de trazer um novo público que estava posto de lado, onde a gente trabalha com educação de jovens e adultos, mas a gente trabalha com doutorado. Essa escola plural, que tenta incluir, que não esconde as contradições da sociedade, que tem núcleos, seja para tratar as questões afros, a questão indígena, a questão... Nós temos trabalhos com comunidades quilombolas, a gente trabalha com assentamentos, mas a gente trabalha também com empresas, desenvolve tecnologia, essa pluralidade, a questão de gênero.
Nós não podemos nos esquivar da violência que está aumentando, ou pelo menos está aparecendo mais, se assim a gente pode traduzir, eu não sei exatamente, mas é dizer o seguinte, nós temos que ser contrário a qualquer movimento de segregação, de ódio. A educação tem que construir uma cultura de paz, de acolhimento, de amor, de paixão, de criar pontes. Isso que é educação, porque é na escola que nós vamos ver o futuro. Se na escola eu escondo os desafios desse país, eu escondo que campos aqui, isso eu aprendi com a Luizinho, né? Eu falava na minha entrevista, olha, o Brasil foi aquele que mais recebeu africanos escravizados. E o Luizinho acrescentou, o município de Campos. Isso cria uma injustiça estrutural. Olhar isso como algo natural, que não cria uma infraestrutura, eu digo o seguinte, eu desafio Usain Bolt em disputar 100 metros com ele e eu ganho todas. Mas tem duas coisas que é regra minha. Primeira, a foto só pode ser da chegada. Segundo, a regra é o seguinte, ele sai do 0, eu saio do 90. Chegar e dizer que no vestibular tem que ser meritório e eu entrego uma escola pública para a maioria da população, que não oferece a mesma qualidade, o que o PISA está dizendo? O que o PISA está dizendo? Que está aumentando a distância entre as escolas particulares, quem pode pagar, de quem não pode. É isso que o PISA está dizendo. Tá, e aí eu vou no vestibular, tem que ser meritório. E o que eu ofereço? Eu acredito que isso é dever do Estado, aí nós vamos discutir. Eu acredito que é dever do Estado. Qualquer movimento de desfinanciamento da educação pública, as pessoas dizem o seguinte, o Brasil já gasta muito em PIB e não tem resultado. Mentira! Ou melhor, é uma verdade falseada. Sabe por quê? Se você pega e divide pelo número de estudantes, nós estamos com 40% da média da OCDE. Então, vamos tratar dos assuntos de maneira frontal e a gente só pode tratar de política pública se a gente tiver a ciência mostrando os dados reais. Não adianta senso comum, não adianta porque eu acho. Vamos olhar os dados. Quem tem medo de ciência, esse se acovarda frente aos problemas da vida. Eu tenho que trazer a ciência com as suas... mostrar a realidade, para eu poder enfrentar os problemas de frente, e não de lado ou escondê-los. Professor, mas eu vou voltar à pergunta. Só fazer dois reparos aqui. Me chamo de Luizinho, a gente ficasse muito tempo, chama você de Jefinho também. É bom. Primeiro, o Yuval Noah Harari, que eu usei como referência, é a Universidade de Jerusalém. Segunda, que eu procurei aqui, não achei uma fonte primária, mas a única referência que eu achei era uma entrevista minha com o Luiz Augusto, em 2009, que dá, o Luiz Augusto localiza a eleição de Luciano em 85. Eu mandei gerir aqui para... mas não é. Então, vamos lá, eu vou gerir aqui a demanda. Mas se for também é um ano de diferença. Não, porque também é o que me estranha ser 86, porque 86 não era mais o regime militar e Luciano falou aqui que foi durante a ditadura, que acabou em 85. Pode ser também que a eleição tenha acontecido no final de 85 para Eu me formei em 85 e aí eu vou dizer o seguinte, eu não me lembro dessa eleição. Foi no ano seguinte que ele assume como diretor. E foi no final, e foi no segundo semestre. Mas eu acho assim, o importante é que tem esse fato. Eu posso passar para vocês exatamente, eu me comprometo aqui em buscar até, mas eu posso... Eu me formei em 1985. Na internet não achei. Mas eu vou conversar. Sim, lá, Luiz é um dos maiores historiadores da escola. Tem outros. Tem o Luiz do design, tem o Luiz Caldas, que é o Luiz Augusto, né? E nós temos vários colegas que fizeram sua dissertação de mestrado ou de doutorado que tratam a nossa escola na sua história. Então, eu vou trazer isso com precisão. Eu mando por WhatsApp para você. Não, tranquilo, vou. É só uma questão também agora eu vou até para historiografar isso corretamente, né? Mas aí, gerei demanda do próprio Luciano. O Luciano foi de 85, 86, ele não visualizou ainda. Mas o que Arnaldo colocou, desculpe cortar, Arnaldo, porque realmente é uma novidade, se você pegar, sendo 85, 86, mas a primeira eleição, isso não se discute, primeira eleição, né, de então Escola Técnica Federal de Campos. E de lá para cá você tem, logicamente que os indivíduos variam, as propostas, o perfil do educador varia, mas você tem uma coisa em comum entre todos que passaram pelo comando da instituição, que é um perfil mais à esquerda, a formação política dos indivíduos. Né? E você tem hoje um candidato identificado com o espectro político da direita. Em princípio, em qualquer lugar do mundo, a alteridade é um princípio interessante para a democracia. Mas também, parece ser, assim, eu sempre tento analisar, por isso que
essa coisa da data em perspectiva histórica. É uma mudança de paradigma. Como é que isso vai ficar? Você acha que vai ficar para os pósteros? Isso pode ser um marco? Pode ser ou não? É casual? Olha, independente do resultado da eleição, da consulta, Aloysio, como você chamou. eu não vejo que não tenha alteridade em nossa instituição. Inclusive, a Folha foi muito importante no momento em que, inclusive, nós tínhamos posições que se tornaram contrários. Não de valores, mas de modus operantes, de forma de lidar com a instituição. Então, nós tivemos alteridade. Não podemos achar que não haja alteridade. Agora, no campo largo progressista, no sentido que eu falo de visões mais inclusivas, de visões que tentam tratar a pessoa humana e não... Quer dizer, sem esconder as diferenças, sem cinismo do ponto de vista de compreender as contradições sociais de um país que está localizado na América Latina, neste campo, eu quero dizer, eu acho que para mim vai ser um grande retrocesso se a gente voltar o modelo que nós tínhamos de sucesso para a sua época, de uma escola mais tecnicista, de uma escola que se percebia um pouco mais isolada, mas eu quero dizer que isso também não coaduna muito com a história nossa. O professor Jaci, através da sua dissertação de mestrado, ele mostrou, por exemplo, em 1947 ou 48, a nossa escola, que deveria ser em Niterói e que foi aqui, ela foi ameaçada de voltar para Niterói. Foi ali, naquele ponto, que essa escola percebeu... Em 47? 47 ou 48, não estou muito lembrado. O que essa escola faz? Ela começa a fazer o desfile de 7 de setembro para se apresentar para a sociedade. Ela começa a perceber que se a sociedade não brigar por ela e conhecer essa instituição, ela poderia voltar lá para Niterói, e foi muito bem sucedido. De lá para cá, vários movimentos foram ocorrendo da gente criar mais diálogo com a sociedade, né? Então, hoje, dificilmente, em função dessa história de se entranhar dos problemas da sociedade, estar junto, formar pessoas, né? Essa escola hoje, quando teve essa questão orçamentária agora, em maio, né, apresentado, eu fui a 7 câmaras de vereadores, nos vários municípios que tem um campus nosso. Eu vi pessoas dizendo assim, olha, eu votei no presidente da República, mas não admito que mexa na educação, porque se mexer nessa escola aqui, essa escola é o futuro, etc, etc. Então, nós nos entranhamos na vida das cidades. E é isso que é o importante. Então, esse modelo de escola não é a escola que é eficiente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje está em discussão do modelo de que a boa escola é a escola que tem disciplina. Disciplina é meio, não é fim. Você nunca vai pegar um artista, um atleta, que ele chegou lá sem disciplina. Mas o que faz ele chegar lá é a paixão, é o encantamento, é a vontade de chegar. Agora tem que ter disciplina. A disciplina, ela é parte do processo. Vender para a sociedade que é por uma disciplina rigorosa que nós vamos fazer, nós vamos adestrar e enquadrar os estudantes. O que o mundo, e eu estou falando, né? E aí não vem com essa história de professor doutrinador. O Fórum Internacional, o Fórum Mundial, que reúne as principais empresas e maiores do mundo, ela definiu 10 habilidades. A primeira, o profissional do futuro, para 2020, tem que ter um pensamento sistêmico, resolver problemas complexos. Segundo, tem que ter pensamento crítico. Terceiro, tem que ter criatividade. Isso eu não consigo com disciplina somente. Isso eu tenho. O jovem vai ter que ser perseverante, disciplinado, mas eu preciso fazer isso com educadores que entusiasmam, que encantam a juventude, porque senão nós, seres humanos, somos únicos que talvez conseguimos passar por um momento de sofrimento para chegar num momento melhor. Somos os únicos. Eu levo uma injeção sabendo que eu vou curar. Eu duvido que um animal, em tese, com os instintos primitivos, aceitaria o mal animal, né? para... Hã? Um outro animal. É isso, né? Então, eu quero dizer que o ser humano, ele tem a capacidade de, em função de uma paixão, de, em função de um bem maior, de, em função de alguma coisa, passar por momentos mais difíceis. Esses momentos, é isso, tem muito suor. Você pega um violinista de destaque, às vezes ele nem foi o mais brilhante quando criança, mas ele foi aquela pessoa que se encantou, que se apaixonou e se dedicou. Então eu quero
colocar para vocês o seguinte, essa escola, se essa escola é de esquerda, essa é a escola que a gente acredita. E hoje, a nossa comunidade, eu não tenho dúvida nenhuma, a comunidade acadêmica do Instituto Federal Fluminense hoje se coloca majoritariamente nesse campo. E eu tenho certeza absoluta que no dia 11 nós vamos ter este resultado, independente de qual for, mas ele vai se dar no campo da educação transformadora de vidas, transformadora de realidades, engajada na sua sociedade e pensando grande, pensando largo, porque é isso talvez o maior legado da educação, fazer com que um jovem que talvez seja o primeiro que recebeu um título de técnico na sua família, que já seria o máximo, ele poder sair pensando, não, nessa escola eu posso fazer um curso superior, eu posso fazer um mestrado, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, ampliar o horizonte. Esse é o papel da escola, alargar a perspectiva da juventude, roubar, não deixar que ela seja capturada pelo tráfico, não deixar que ela seja traficada pela prostituição. Esse é o desafio. 85% dos jovens que foram presos no estado do Rio de Janeiro no ano passado, 85% estavam fora da escola. Lugar de criança e de juventude é dentro da escola, mas uma escola que encanta, que tem teatro, que tem música, que tem esporte, que tem pesquisa, que tem laboratório, tem professores apaixonados, bem preparados, tem técnicos que dão apoio para a aprendizagem. Essa é a escola que nós estamos construindo. Se tiver só disciplina, ninguém vai ficar, né? Não fica. Isso é verdade. Você está falando da escola militar, se o governo está... Não, escola militar não. Escola militarizada. Escola militar é outra coisa. Escola militar é para filhos mas de militares. modelo... Não, estou falando porque os próprios militares dizem isso. Escola militar é uma coisa. É o colégio que tem lá nas capitais, tem o ambiente militar, tem os pais são militares, um deles, isso é escola militar. Escola militarizada é outra coisa. Não confundir. Não iluda a população. Não é escola militar. Escola militar é uma coisa. Escola militar, por exemplo, eu fui saber, eu estou falando que eu estou falando com o pedagogo de escola militar do Rio de Janeiro, eles têm um projeto de educação à distância que eu não sabia, que às vezes eles estudam, o pai precisa ir para a Amazônia, e eles fazem por educação à distância. Ensino médio. Então, a escola militar é uma coisa, escola militarizada é outra. Não iluda a população dizendo que escola militarizada vai ter o resultado das escolas militares. Sim, mas escola militar você faz ensino médio. Você tem SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes de Campinas. Que escola militar. Sim. Mas o que está sendo proposto é a militarização das escolas, é outra coisa. O que se fala, porque esses casos de violência, de afronta ao professor, que falta disciplina, e tem realmente casos, N casos acontecendo, agressão ao professor, e aí vem a reação, falta de disciplina. Eu não estou... Não, isso valor é uma coisa os argumentos são esses. Sim. Os argumentos são esses. Mas quero dizer que os educadores hoje, do campo que eu me compreendo, como aqueles que olham a educação de maneira mais larga, o que falta nesse país é 40% só das escolas têm biblioteca. Desculpa, 50%, 40% tem quadra. Laboratório de ciências não deve ter 20%. Aí eu quero dizer que um aluno vai se encantar pela física só com fórmula matemática numa sala estruturada. Olha a realidade desse país. Eu não posso achar que tudo é escola técnica. Eu não posso achar que tudo é o Instituto Federal Fluminense. No Instituto Federal Fluminense eu fui diretor e eu recebi um menino de Atafona. Ele mandou uma carta para mim, dizendo, professor, nessa escola eu aprendi a gostar de estudar. Eu falei, acabou. Esse menino foi picado pela mosca e você vai para onde ele quiser. Eu aprendi a gostar de estudar. O gosto pela educação. Agora, vai ver a nossa escola. Professores que têm uma carreira, são capacitados, técnicos administrativos que são capacitados. Você vê infraestrutura invejável. Você vê um projeto de educação. Tem fragilidades, é lógico que tem, nós estamos aprendendo. E tem muitas coisas que ainda não estão boas. Lógico, ninguém está escondendo. Mas essa escola, a juventude gosta, porque lá ele faz teatro. Lá ele faz ele participa de orquestras de violões. Ele é outra escola. Eu vi uma reportagem, quando perguntaram para umas meninas que abandonaram a escola, uma reportagem, eu não lembro qual canal, e dizia, por que você abandonou a escola? Às vezes foi por uma gravidez antecipada, não planejada, enfim, que infelizmente é o que vem acontecendo. Né? Aí ela perguntou, mas você voltaria para a escola? Não. Mas por quê? O que você queria na escola? Porque é uma escola muito chata. Eu queria que tivesse teatro. Eu estou falando, ela falou isso. Então, o Instituto Federal Fluminense tem esse cuidado. Estou falando na rede federal. Agora, esse modelo que a gente quer para o Brasil. Vamos federalizar as escolas do ensino médio, colocar isso como meta, para que a gente possa... Não estou dizendo tentar... Agora, isso... Não, pois é, mas olha,
Você vai na Finlândia, você vai na Alemanha, são outros países. Mas se você quer comparar com eles, ofereça escola no nível. Porque é covardia você falar que é o PISA como a Espanha, onde a universidade brasileira mais antiga, que é a UFRJ, vai fazer ano que vem 100 anos. Salamanca tem 800. Eu falo Salamanca. Então, vem discutir educação. O Brasil tem 5% do PIB igual, mais do que a Alemanha tem 4,4%. Eu digo, há 10 anos atrás era 3%. Parece que nós tínhamos 5% do PIB há 100 anos. Mentira! Não iluda a população. Isso não é verdade, porque isso não ajuda. Eu não estou falando nem que é uma mentira consciente, não, mas não pegue uma fotografia e entenda que isso é um filme. O filme brasileiro é de uma escola... Olha, eu aprendi com o professor Décio, lá do Campo Centro. Ele falou assim, um professor, ele é cego, e estava numa mesa de inclusão. E ele disse o seguinte, a educação é inclusiva. Sempre é inclusiva. Quem exclui é a escola. Olha que frase pesada. Quem exclui é o sistema de educação. De uma educação. A gente bota a culpa no aluno que desiste. Mas a escola muitas vezes é que não atrai. E não é por causa do professor, não. Que ele tem que ter 3, 4, 5 escolas, tem um ambiente ruim, não tem a infraestrutura. É igual chegar para um médico e falar que a morte que acontece lá na emergência é por conta dele. O cara não tem remédio, o cara não tem os recursos. Não, é o médico que não consegue. Então, assim, vamos dar uma infraestrutura, vamos querer conversar sobre educação, mas vamos colocar as nossas escolas no mesmo parâmetro. Aí daqui a 20 anos nós vamos conversar. Aí vamos ver. Eu garanto a vocês que o Brasil vai ter destaque. Porque nas escolas nossas, onde ele tem essa oportunidade, nós temos premiações internacionais em várias áreas. Bom, você tinha mais uma pergunta para fazer, mas não vai dar tempo. Eu só queria, só para última, não sei se vai dar tempo de pontuar, mas a questão do PISA realmente é preocupante. Sem dúvida. Porque, lógico, ele como educador conhece isso melhor do que qualquer um de nós, mas porque o resultado das escolas privadas no Brasil não é ruim. Quando você compara para esse público, e aí que é o grave problema. A diferença está aumentando. Né? Aumentando. E realmente o IFE é um exemplo de educação pública com excelência. Né? Mas não é. Mas ainda somos ilhas. Exatamente. Ilhas de excelência. Exatamente. O que nós queremos é democratizar a excelência da educação. Bom, aí sim, são 8h57. Quero agradecer ao professor Jefferson Manhães de Azevedo por estar conosco aqui. Terminamos aí a série de debates. Ontem a Luísio lembrou muito bem. A gente, nesse momento, o importante é desejar sorte e sucesso à instituição, né? Que cada vez tem que desenvolver ainda mais esse trabalho que tem sido feito há tantos e tantos anos. E você sabe que as portas estão abertas. Não, nós agradecemos. Tem muito a dizer. Ficamos muito honrados. A Folha tem uma tradição de apoiar os processos democráticos de nossa instituição. Isso não é de agora. Então, tem um papel importante, a mídia comprometida, profissional séria, né? E que hoje também está sendo muito questionada, está tentando ser desmoralizada, né? Porque é interesse de algumas pessoas em desmoralizar aquilo que é sério e ficar em fake news. Então eu quero parabenizar aos profissionais, né, que estão aqui na Folha, em tantos outros jornais que estão tentando, ainda diante de um mar, né, da pós-verdade, onde a versão é mais importante, né, fazer um jornalismo sério, comprometido com a democracia desse país. Agradecer, professor Jefferson. A Folha cumpre, só acho que o seu papel enquanto porta-voz e caixa de ressonância da comunidade, o IFE, sempre falo isso, não dá para pensar campus ou região, hoje em dia nem o estado do Rio de Janeiro, sem o IFE. Né? E as pessoas têm que ter a devida importância disso, saber como a escola pública ela é de cada cidadão. Isso. E ainda tendo passado pelo IFE ou não. Né? Ela é de cada cidadão. Nós somos o dinheiro público que banca ela. Então, ela é nossa, e é motivo de orgulho. 110 anos de uma história muito bonita. Né? E sucesso para você, para os demais candidatos, e que vença, mais uma vez, o processo democrático e seja respeitado, a consulta, como você chamou, mas vou chamar de eleição mesmo. Tem até urna no TRE. Tem até urna no TRE. Então, sucesso e que essa história bonita siga por mais 110 anos, até chegar a Salamanca daqui a... Quando nós virarmos só pó, que fique o IFE.
Pois é, e faltando 1 minuto para as 9, eu desejo ao Arnaldo e a Luísio e a Jefferson um ótimo final de semana. Sextou? Sextou, né? O Dia Internacional da Armação. E ontem quem sextou antes, foi antecipado, foi o Arnaldo, né? Não só eu, hein? Não, eu sei. Foi quanto? Foi 6? 6-1, né? Sextou. Sextou. Trocar de presente. Sextou. Ontem aconteceu o quinto, aquele gol linha de passo, eu falei, vou tomar uma cachaça. Aí tomei. Aí eu olhei pro sexto gol, falei, não vou tomar outra não, que tem um Jefferson amanhã. E Arnaldo deve estar também na mesma batida que eu tô, senão não vai ninguém. Aí ele me ligou e perguntou se o gol era em dúzia ou arroba. Eu falei, arroba tá mais valorizado, né? Então é um negócio... Mas sabe por que eu descobri ontem, por que o preço da carne subiu tanto, carne bovina. Ah, sim. 42 milhões de brasileiros falando de churrasco toda quarta, quinta e domingo. Não tem dá, como, não tem que tem subir. Lei da oferta e da procura. Exatamente. Já estão usando até carne de porco e de frango também para fazer o já tá churrasco. subindo também. Que já está subindo também, que é lei de mercado, meu amigo, não falha. Bom, nós vamos à redação do Jornal Folha da Manhã, com o direto da redação, e daqui a pouquinho voltamos com o melhor da Folha FM para você. Bom dia, ouvinte da Folha FM, eu sou Ícaro Barbosa.